A gente vem de um mundo muito vertical, né, onde as coisas eram muito bem definidas, quem é o chefe, quem é o gestor, quem é o professor, quem é o pai, quem é a mãe. E, na verdade, a gente passou por uma mudança tão radical que o Bauman, né, falava assim, que é um mundo líquido, ele vai escorrendo, ele tem hoje uma horizontalidade, e enquanto gestão, enquanto educação, a gente tem que pensar qual é essa transição, porque antes os valores eles eram muito universais, hoje os valores estão em transição. Então, como que eu me ligo no outro? Qual que é a relação de laço social para pensar a educação? Então, o que a escola, o que as empresas estão vivendo hoje é um espelhamento de uma sociedade em transição. Então, não adianta eu ficar falando em mudança e tudo se eu não fizer uma outra leitura, porque senão o que eu vou fazer? Eu vou cuidar das doenças com remédios antigos. Então, eu acredito que o momento atual é esse convite, é um repensar, mas de outra forma, entendendo que a gente está num outro mundo, né? É um mundo, assim, de incertezas, que a gente não pode dizer faça isso que vai dar certo, mas é um mundo em que eu tenho que me responsabilizar pelos meus atos. Então, o que eu acredito enquanto concepção de sujeito que eu quero ajudar a formar? Né? Qual que é o meu objetivo, a minha causa, o meu projeto? Porque a educação hoje, ela é um projeto de vida. Ela não começa num ano e termina em outro. E eu falei muito nesse contexto dessa escola que a gente sonha, de um mundo em que perdeu a bússola e está tentando se reorientar. Agora, tem um ponto que eu gosto de partir. A bússola é sempre o adulto. Então, se nós adultos não debatermos o que é que a gente quer, o que é que a gente espera, o que pode ser de referência, o que vale a pena eu também me repensar, os mais jovens não vão ter por onde se direcionar. Então, eu gosto muito de pensar assim, se eu vou num jantar em que é servido vários peixes e eu não sei qual é o talher que eu vou usar, eu vou fazer o quê? Eu vou olhar para quem sabe. É dessa forma que a gente tem que pensar a educação. Os mais novos, independentes deles estarem anos à nossa frente com a tecnologia, eles estão olhando quem nós adultos somos e o que nós temos para ensinar para eles, se é que a gente tem que para ensinar alguma coisa. A escola, ela mudou de roupa, mas ela não mudou na sua essência, né? Então, aquela escola que Michel Foucault já denunciava, que já fazia uma ligação com os presídios, é mais ou menos o que a gente está vivendo. Eu acho que os novos sintomas, essa urgência, desse descaso dos mais jovens com os mais velhos, desse descaso com o ensino, com as relações de autoridade, nos sinaliza um convite bárbaro para fazer essa mudança. O que é que fica e o que sai? Não adianta eu só entrar com as tecnologias e não mudar a minha essência de professor, de mentor, de tutor, de gestor. Eu tenho que escutar, mas não é essa escuta que a gente fica falando, essa todo mundo faz, que é ouvir, né? É um escutar, assim, o que os novos sintomas estão me dizendo? Principalmente o que eles estão me dizendo é que nós não estamos sabendo fazer escolhas. Quando eu escolho alguma coisa, eu não tenho que me haver só com a minha escolha, eu tenho que me haver com o que eu perdi. E a escola, ela continua preparando as novas gerações para o futuro, esquecendo do presente. Então, o que eu vejo? Uma escola futura sem presente não vai dar certo. A gente tem que usar toda a história da educação para realmente pensar o que a gente não quer repetir. Porque a tendência da educação, eu brinco muito, que é como se fosse um brechó educacional. A gente tira uns autores, pega outros, mas na verdade a gente está falando da mesma coisa. Quem é o sujeito que eu quero ajudar em sua formação? Né? O que eu tenho para transmitir algo para as novas gerações? O que eu quero deixar quando eu não mais estiver aqui? Porque essa escola que é passar de ano para passar numa boa faculdade, para ser um bom profissional, acabou.
Porque hoje a gente recebe nas grandes empresas excelentes profissionais tecnicamente e zerados emocionalmente. A primeira vez que um gestor, um chefe olha para ele e fala alguma coisa que ele não gosta, ele vai sair, porque ele foi ofendido. Então largar esse eu, sabe? Começar a pensar para além desse ego educacional, qual é a melhor escola, qual é a melhor metodologia? Não há. Ela vai ser construída e reconstruída, de acordo com aquilo que você acredita enquanto projeto de vida. A educação enquanto projeto de nação, seja da escola privada, seja da escola pública, é um projeto de nação. A grande questão que eu venho vendo hoje entre as instituições e a própria clínica é que ele não se encaixa. Então, o que acontece? Muitas crianças e jovens que têm direito a uma escola melhor, a uma vida melhor, eles estão trazendo na sua bagagem um desejo dos seus pais. Tudo aquilo que os pais não foram, eles serão. Eles estão trazendo nessa bagagem a ideia de que eles têm que ser bem-sucedidos e de que eles têm que ter sucesso. Então, quando eles começam a ter que se haver com aquelas perguntas essenciais do tipo: quem sou eu? O que eu quero para mim? Qual que é meu projeto de vida? Eles não sabem dizer. Sabe por quê? Porque ou eles estão respondendo a um desejo dos pais ou a um desejo dos seus professores. Então, trabalhar com essa ideia. Quem é ele? Né? Se eu quero realmente melhorar a escola, quem que a escola atende? É um sujeito que advém de uma família que quase que tenta fazer um acerto de contas. Tudo que eu não tive, o outro vai ter. E não é isso. Pensar a escola é pensar isso. Quem é essa criança que não aprende? Quem é essa criança que não presta atenção? Quem é esse jovem que não se interessa pelas aulas? Aí nós vamos começar a pensar no sujeito aluno e não num objeto aluno que está ali para responder tudo que a sociedade até então falhou. Eu vejo a BNCC como assim uma nova bússola, né? Ela vem para reorganizar aquilo que está muito fragmentado, muito distorcido. Agora, me preocupa que se a gente não entender o que realmente a gente quer com isso, né? Porque assim, a base nacional, ela tenta reaproximar todas as educações do Brasil. Não só a pública, como a privada, as habilidades. Não é à toa que ela tem um direcionamento das 10 habilidades. Agora, se eu não souber lidar comigo mesmo e com o outro e com a minha própria vaidade pedagógica, para não dizer vaidade humana, que eu acho que ela é inerente a qualquer ser humano, nós não vamos mudar nada. Quem é esse sujeito que eu quero contemplar na base nacional? Quem sou eu, professor? Quem é o gestor? Quais são as habilidades que realmente a gente tem desenvolvido e para quê? Né? Porque senão é mais um momento de refletir o que a gente já refletiu. Eu acredito que é muito assim, uma bússola. A gente tem que se reorganizar, mas cada educação tem que dar o seu sentido, a sua causa, para que a gente possa falar de um projeto educacional de nação.